Destaque aqui no Jornal da Manhã para Guilherme Boulos, porque com ele no Ministério, o presidente Lula espera a resolução de alguns temas sociais para melhorar a visibilidade do governo. É o que o Igor Damasceno explica para a gente agora. Pois não, Igor? Nonato, o primeiro grande desafio do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, vai ser justamente compor o quadro de funcionários deste ministério. Ministério que funciona aqui no Palácio do Planalto, inclusive. Guilherme Boulos deve ter um encontro com os atuais funcionários, a equipe do agora ex-ministro Márcio Macedo. Macedo, inclusive, vai estar presente nessa reunião para falar a respeito do trabalho que foi empenhado nos últimos anos. Agora, a ideia de Guilherme Boulos, segundo fontes nossas aqui no Palácio do Planalto, é colocar uma nova equipe essa que integra movimentos sociais. Devem fazer parte da equipe de Boulos, por exemplo, integrantes do movimento Povo Sem Medo e também movimento das pessoas sem teto, dos trabalhadores sem teto, o MTST. Então, são pessoas ligadas a movimentos sociais que agora vão fazer parte do Palácio do Planalto. O grande desafio de Guilherme Boulos é reaproximar o presidente Lula de movimentos sociais. E a saída encontrada por Guilherme Boulos é trazer esses movimentos para dentro do Palácio do Planalto. A expectativa dele é que a relação melhore a partir desse momento. Agora, o MST, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ele não vai ganhar cargos aqui no Palácio do Planalto, não vai integrar a equipe de Guilherme Boulos, mas o ministro deve participar de reuniões, deve tentar aproximar o presidente Lula do MST nos próximos meses. Então, a estratégia dele é chamar esses movimentos para o Palácio do Planalto e, assim, aproximá-lo não só ali politicamente, mas até mesmo fisicamente do presidente Lula. Agora, outro grande desafio de Guilherme Boulos, e ele vai se concentrar nisso, é ajudar a deputada federal Érica Hilton, que inclusive é colega dele no PSOL, a respeito da PEC do fim da escala 6x1. O governo federal começa a voltar as atenções para essa PEC que está travada lá na Câmara dos Deputados. É uma PEC que foi protocolada depois de uma massiva campanha nas redes sociais. Ela quer trocar aqueles 6 dias de trabalho para um dia de folga por 4 dias de trabalho para 3 de folga, com margem de negociação para 5 dias de trabalho e 2 dias de folga entre os trabalhadores brasileiros. O governo federal entende que essa PEC viralizou nas redes sociais, é bem aceita entre as pessoas, então vai entrar nessa disputa também. Então, Guilherme Boulos vai trazer os movimentos para o Palácio do Planalto e vai ajudar Érica Hilton com a PEC do fim da escala 6x1, essa tramitação que está travada. Esses são os 2 grandes desafios do ministro nesse momento, porque no entendimento dele são questões que podem dar popularidade para o presidente e pode ajudá-lo nas eleições do ano que vem. Ou seja, o governo federal, aliás, o presidente Lula já ativou o modo campanha e agora conta com Guilherme Boulos para então sair na frente na disputa eleitoral de 2026. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Igor Damasceno, com informações para a gente em Brasília. É assunto para a gente trazer os nossos analistas mais uma vez, Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Vilela. Vilela, o Igor trouxe uma série de alternativas aí que o Guilherme Boulos terá para com o governo. Ele é o nome mesmo para atrair essa ala que o governo está querendo, de movimentos sociais, e há também uma preocupação no pessoal em relação a ele não ser candidato o ano que vem, né? Porque foi o principal votado e aí o partido fica sem um nome forte. Pois é, nesse sistema proporcional das eleições para deputado, de fato, conta bastante. Guilherme Boulos é um político que tem voto, que tem representatividade e, com isso, a chapa do PSOL perde. Agora, acredito eu que deva ganhar do ponto de vista político à medida que tenha um dos seus principais quadros numa posição estratégica e que vai canalizar esse discurso de nós contra eles, de pobres contra ricos, que o governo Lula já faz bastante e vai investir cada vez mais nesse discurso agora no ano que vem para as eleições de 2026. Eu vejo que Guilherme Boulos, ele vai na linha de pregar para convertidos, ele vai
pregar justamente para aquele segmento da sociedade, os movimentos sociais, as entidades representativas, que já são próximos ao presidente Lula, especialmente num contexto eleitoral polarizado, esquerda versus direita. É natural que esses segmentos venham em apoio ao presidente Lula. Onde eu vejo que será talvez a contribuição de Guilherme Boulos nesse sentido é em fazer com que essa militância se inflame, vá às ruas, faça campanha e faça com que esse discurso de nós contra eles, pobre contra ricos, acabe viralizando cada vez mais, acabe se propagando cada vez mais. O fato é que o governo, o presidente Lula, ele está investindo justamente nessa contraposição, nessa polarização, nessa divisão da sociedade brasileira. E, nesse sentido, Guilherme Boulos acentua cada vez mais essa divisão. É o governo se afastando do centro e indo cada vez mais para a esquerda no espectro político brasileiro. Dávila, 2 pontos aqui para sua análise. Primeiro, o governo, na sua avaliação, acerta na nomeação de Guilherme Boulos? E 2, ele vai conseguir mudar a percepção da população diante do governo? Boas perguntas, Soraya. Primeiro, joga o governo mais à esquerda e vai perder a base de centro. Não podemos esquecer que o eleitorado brasileiro é mais ou menos dividido no terço, né? Um terço vota na direita, um terço na esquerda e o outro terço é o indeciso. Com esta escolha, o PT está cada vez mais abraçado com a esquerda e abandonando o centro. E esta medida, principalmente da reforma trabalhista, esse 6x1, é típica medida de esquerda. Ou seja, tem um apelinho ótimo, né? Porque você vai trabalhar menos e ganhar mais, só que não fazem matemática. E ao não fazer a matemática, agrava a questão financeira do Estado brasileiro, que vai acabar no bolso do brasileiro, porque aumenta a taxa de juros, aumenta a dívida, e aí quem paga a conta somos nós. Nós já trabalhamos 5 meses por ano para pagar imposto. E com essa medida, provavelmente vamos ter que trabalhar mais 2 meses. Veja só o impacto disso na vida real. Para as empresas, essa medida desastrosa vai aumentar em 18% o custo de contratação. Ou seja, vai custar mais de 112% para contratar um trabalhador de carteira assinada. O que vai acontecer? Aumentar a informalidade. Segundo, vai estourar principalmente as contas do setor público, porque isso coloca enorme pressão na Previdência e nas pensões. Isso significa que em 2027, 100% do que for arrecadado vai ser gasto com pessoal, aposentadoria e benefício. E por último, o Brasil vai criar mais uma jabuticaba. Vai ser o primeiro país no mundo a remunerar mais o descanso do que o trabalho, como disse o professor José Pastore. Vamos remunerar 204 dias de descanso para 161 dias trabalhados.